Meu marido apontou para a porta, na frente da família inteira, e disse com uma calma que doeu mais do que um grito: "Se você sair por aquela porta, nunca mais volte." Naquele instante, senti um silêncio estranho dentro de mim. O que mais me assustou não foi a ameaça. Foi perceber que ele tinha absoluta certeza de que eu abaixaria a cabeça, pediria desculpas e ficaria. Ele não fazia ideia de que, antes da semana terminar, eu atravessaria aquela porta, levando comigo algo que ele jamais conseguiria recuperar. Meu nome é Camila. Tenho 33 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Sou mãe de uma menina de 4 anos chamada Sofia. Durante 7 anos de casamento, passei mais tempo tentando manter a paz dentro da família, do meu marido, do que vivendo a minha própria vida. O Rafael não era um homem cruel. Pelo menos era isso que todos diziam. Trabalhava muito. Era um bom pai quando estávamos sozinhos. E sempre fazia questão de mostrar para os outros a imagem de um marido dedicado. Mas bastava estarmos perto da mãe ou dos irmãos dele para que tudo mudasse. A minha opinião deixava de importar. E qualquer crítica contra mim era tratada como se fosse uma verdade absoluta. No começo, eu acreditava que aquilo fosse apenas uma fase. Depois pensei que se eu fosse mais paciente, tudo melhoraria. Passei anos sorrindo para esconder o quanto aquelas pequenas humilhações me machucavam. Sempre que eu comentava com Rafael que aquilo estava passando dos limites, ele repetia exatamente a mesma frase. "Eles são assim." Não leva para o lado pessoal. Mas era pessoal. Sempre era. O dia que mudou a minha vida aconteceu em um almoço de domingo na casa da sogra, em Campinas. A mesa estava cheia, as crianças brincavam no quintal e todos pareciam felizes. Sofia estava sentada ao meu lado. Quando minha sogra olhou para o prato dela e fez uma careta. "Você ainda insiste nessa alimentação sem refrigerante e sem doces?" Sorri educadamente e respondi que estávamos seguindo a orientação da pediatra. Ela riu. Meu cunhado também. Logo depois, minha cunhada entrou na conversa e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "A Camila lê meia dúzia de coisas na internet e acha que sabe, mais do que quem já criou 3 filhos." Algumas pessoas riram, outras apenas observaram. Eu senti aquele velho aperto no peito. Pela primeira vez, porém, olhei para minha filha, que prestava atenção em cada palavra, e entendi que o silêncio que eu mantinha havia anos estava ensinando exatamente a lição errada. Respirei fundo antes de responder. Eu não queria criar uma discussão. Nunca quis. Mas também não podia continuar fingindo que aquilo era normal. Não estou dizendo que sei mais do que ninguém. Só estou cuidando da minha filha da maneira que considero certa, junto com a orientação da médica. O quintal ficou estranhamente silencioso por alguns segundos. Minha sogra cruzou os braços e balançou a cabeça, como se eu tivesse cometido uma grande falta de respeito. "E tá vendo?" ela disse olhando para os outros. "Ela sempre precisa ter a última palavra." Minha cunhada soltou uma risada irônica. "É por isso que todos os encontros acabam ficando pesados quando ela vem." As palavras acertaram meu peito como uma pedra. Eu olhei em volta procurando apenas uma pessoa. Rafael. Ele estava a poucos metros de distância, ouvindo tudo. Nossos olhos se encontraram por um instante. Esperei que ele dissesse qualquer coisa. Bastava uma frase. "Chega, vamos mudar de assunto." Mas ele permaneceu em silêncio. Aquele silêncio machucou mais do que qualquer comentário. Foi então que percebi que Sofia estava segurando minha mão com força. Ela não entendia completamente a conversa, mas entendia que a mãe dela estava sendo colocada contra a parede. Olhei para minha filha e tomei uma decisão que eu deveria ter tomado anos antes. Eu nunca desrespeitei ninguém nesta família. Só estou cansada de fingir que está tudo bem quando vocês fazem questão de me diminuir. Ninguém esperava que eu respondesse. Minha sogra ficou vermelha de raiva. Minha cunhada levantou da cadeira imediatamente. Em poucos segundos, cada pessoa naquela mesa começou a dar sua opinião. Uns diziam que eu era sensível demais. Outros falavam que eu estava exagerando. Alguns nem sabiam como a conversa tinha começado, mas ainda assim decidiram ficar contra mim. Era como se todos estivessem esperando aquele momento. Então Rafael finalmente se levantou. Meu coração acreditou por um segundo que ele ficaria ao meu lado. Mas ele apenas respirou fundo e disse, visivelmente irritado: "Camila, já chega." Balancei a cabeça lentamente. "Não, Rafael. Já chega de eu ser a única obrigada a engolir tudo em silêncio." O rosto dele endureceu na mesma hora. Na frente de toda a família, ele apontou para a porta da casa e falou com uma frieza que eu nunca vou esquecer: "Se você sair por aquela porta, nunca mais volte." Ninguém disse uma palavra. Todos me encaravam, convencidos de que eu faria o que sempre fiz. Pediria desculpas. Só que naquele instante, enquanto eu olhava para Sofia segurando minha mão, uma ideia completamente diferente começou a nascer dentro da minha cabeça. Respirei fundo antes de responder.
Eu não queria criar uma discussão. Nunca quis. Mas também não podia continuar fingindo que aquilo era normal. Não estou dizendo que sei mais do que ninguém. Só estou cuidando da minha filha da maneira que considero certa, junto com a orientação da médica. O quintal ficou estranhamente silencioso por alguns segundos. Minha sogra cruzou os braços e balançou a cabeça, como se eu tivesse cometido uma grande falta de respeito. "E tá vendo?" Ela disse olhando para os outros. Ela sempre precisa ter a última palavra. Minha cunhada soltou uma risada irônica. É por isso que todos os encontros acabam ficando pesados quando ela vem. As palavras acertaram meu peito como uma pedra. Eu olhei em volta procurando apenas uma pessoa. Rafael. Ele estava a poucos metros de distância, ouvindo tudo. Nossos olhos se encontraram por um instante. Esperei que ele dissesse qualquer coisa. Bastava uma frase. "Chega, vamos mudar de assunto." Mas ele permaneceu em silêncio. Aquele silêncio machucou mais do que qualquer comentário. Foi então que percebi que Sofia estava segurando minha mão com força. Ela não entendia completamente a conversa, mas entendia que a mãe dela estava sendo colocada contra a parede. Olhei para minha filha e tomei uma decisão que eu deveria ter tomado anos antes. Eu nunca desrespeitei ninguém nesta família. Só estou cansada de fingir que está tudo bem quando vocês fazem questão de me diminuir. Ninguém esperava que eu respondesse. Minha sogra ficou vermelha de raiva. Minha cunhada levantou da cadeira imediatamente. Em poucos segundos, cada pessoa naquela mesa começou a dar sua opinião. Uns diziam que eu era sensível demais. Outros falavam que eu estava exagerando. Alguns nem sabiam como a conversa tinha começado, mas ainda assim decidiram ficar contra mim. Era como se todos estivessem esperando aquele momento. Então Rafael finalmente se levantou. Meu coração acreditou por um segundo que ele ficaria ao meu lado. Mas ele apenas respirou fundo e disse, visivelmente irritado: "Camila, já chega." Balancei a cabeça lentamente. "Não, Rafael. Já chega de eu ser a única obrigada a engolir tudo em silêncio." O rosto dele endureceu na mesma hora. Na frente de toda a família, ele apontou para a porta da casa e falou com uma frieza que eu nunca vou esquecer. "Se você sair por aquela porta, nunca mais volte." Ninguém disse uma palavra. Todos me encaravam, convencidos de que eu faria o que sempre fiz. Pediria desculpas. Só que naquele instante, enquanto eu olhava para Sofia segurando minha mão, uma ideia completamente diferente começou a nascer dentro da minha cabeça. Eu não respondi. Não gritei, não chorei e não tentei convencer ninguém de que eu estava certa. Apenas segurei a mão da Sofia, peguei a mochila dela que estava ao lado da cadeira e caminhei em direção à porta. Enquanto eu passava pela sala, ouvi algumas vozes atrás de mim. "Ela vai voltar em meia hora. Sempre faz drama. Depois esfria a cabeça." Continuei andando sem olhar para trás. Quando entrei no carro, Sofia perguntou baixinho: "Mamãe, a gente fez alguma coisa errada?" Meu coração quase se partiu. Sorri para ela. Acariciei seus cabelos e respondi: "Não, meu amor. Às vezes, a coisa mais certa que a gente faz é ir embora de um lugar onde ninguém nos respeita." Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, sentei sozinha na cozinha do apartamento e revivi cada momento dos últimos 7 anos. Não era sobre aquele almoço. Nunca tinha sido. Era sobre todas as vezes em que fui interrompida, ridicularizada e ignorada enquanto Rafael fingia que aquilo era normal. Pouco depois da meia-noite, lembrei de uma conversa que tive quase 2 anos antes, com uma antiga colega da faculdade. A Juliana havia se mudado para Florianópolis e, pouco tempo depois, abriu uma empresa de consultoria financeira. Na época, ela chegou a me oferecer uma vaga para trabalhar com ela. Eu recusei. Disse que minha vida estava em Campinas e que não podia simplesmente recomeçar. Naquela madrugada, peguei o celular e enviei apenas uma mensagem: "Juliana, a proposta ainda existe?" Sinceramente, achei que ela nem responderia. Menos de 20 minutos depois, o telefone vibrou. "Existe. Na verdade, estamos expandindo a empresa. Se você realmente quiser recomeçar, a vaga ainda é sua." Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Pela primeira vez em muitos anos, senti que havia uma porta aberta diante de mim. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida em silêncio. Participei das entrevistas por videochamada enquanto Rafael acreditava que eu apenas precisava de tempo para me acalmar. Conversei com advogados, organizei documentos, pesquisei escolas para Sofia e comecei a procurar apartamentos em Florianópolis. Cada passo era dado com calma, sem pressa, sem contar nada para ninguém. Enquanto isso, Rafael mandava mensagens quase todos os dias. "Já podemos esquecer aquilo?" Minha mãe também ficou chateada. "A gente precisa voltar ao normal." Eu lia todas, mas não respondia. Porque pela primeira vez eu havia entendido uma coisa. O meu silêncio já não era sinal de fraqueza. Era o som de uma vida completamente nova sendo construída.
bem diante dos olhos dele, sem que ele percebesse. 3 semanas depois, tudo estava pronto. Eu já tinha assinado o contrato de trabalho, alugado um apartamento em Florianópolis e conseguido a transferência da escola da Sofia. Cada documento que eu guardava na pasta parecia apagar um pouco do medo que carreguei durante tantos anos. O mais difícil não foi organizar a mudança. Foi agir como se nada estivesse acontecendo. Rafael continuava acreditando que, mais cedo ou mais tarde, eu pediria desculpas. Chegou até a aparecer em casa com meu prato favorito, dizendo que já estava na hora de deixar o orgulho de lado. Eu apenas sorri. Naquela noite, enquanto ele dormia, escrevi uma carta. Não havia acusações nem palavras cruéis. Escrevi apenas a verdade. Expliquei que eu não estava indo embora por causa de um almoço de família. Eu estava indo embora porque me recusei a ensinar nossa filha que uma mulher precisa aceitar humilhações para manter um casamento. Na manhã seguinte, esperei Rafael sair para o trabalho. Segurei a mão da Sofia, coloquei nossas malas no carro de aplicativo e seguimos viagem. Antes de fechar a porta, deixei a carta sobre a mesa da cozinha. Meu celular começou a tocar quando já estávamos na estrada. Primeiro foram mensagens, depois ligações, depois dezenas de chamadas perdidas. Eu só atendi horas mais tarde. Do outro lado da linha, ouvi uma voz que nunca tinha escutado antes. Assustada, desesperada. Camila! Você foi embora de verdade? Olhei pela janela enquanto a paisagem passava diante de nós. Respirei fundo antes de responder. Você me disse que, se eu saísse por aquela porta, nunca mais voltasse. Pela primeira vez, eu apenas acreditei nas suas palavras. Ele ficou em silêncio. Depois tentou dizer que poderíamos conversar, que tudo poderia ser diferente, mas eu interrompi com calma. Durante anos eu implorei para ser respeitada. Você só percebeu o meu valor quando descobriu que podia me perder. Meses se passaram. Sofia se adaptou rapidamente à nova escola. Voltou a sorrir com leveza. Fez amigos e a nossa casa finalmente se tornou um lugar de paz. Com a distância, Rafael começou a enxergar tudo aquilo que ignorou por tantos anos. Pela primeira vez, enfrentou a própria família e assumiu a responsabilidade pelas escolhas que fez. Ele pediu desculpas. Dessa vez, sem justificativas. Sem culpar ninguém. Sem pedir que eu esquecesse o passado. Hoje nossa relação existe sob novas condições. Respeito, limites e responsabilidade. E se algum dia essas bases desaparecerem, eu sei que nunca mais terei medo de recomeçar. Porque descobri que atravessar aquela porta não significou perder uma família. Significou encontrar a mulher que eu havia deixado para trás durante anos.